Planejamento Lobo Solitário. Gostaram do nome? Hoje é isso que eu vou falar. É o planejamento para quem pretende vir sozinho, sem ninguém, para Portugal. Assiste a vinheta e vem comigo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Andrei aqui mais uma vez, vídeo top de planejamento. Eu sei que é o que vocês gostam, é o que vocês querem assistir. Mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Eu vou te dar 4 segundos para clicar aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo aqui, ó. Vai aqui, ó, inscrever-se, em vermelho. Vai, ali, clica ali. E já deixa o like também, é um dedinho assim, ó. Certo? Deixa aí. Beleza, vamos pro vídeo. Planejamento Lobo Solitário. Eu não vou fazer rodeios, eu não vou fazer nada, eu vou direto ao assunto que é o que vocês querem saber. Muitas pessoas pensam em vir para Portugal, porém desistem por não terem ninguém, porque estão sozinhas no mundo, abandonadas. Entretanto, hoje, com a experiência de estar sozinho aqui, eu vou dar para vocês algumas dicas e um planejamento básico para quem pretende vir sozinho. E a primeira pergunta a se fazer é: por que eu vou para Portugal? Essa é a primeira pergunta. Se a sua intenção é vir para Portugal para trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro, errado. Não é aqui o lugar para você. Definitivamente não é. Por quê? Porque você vai se frustrar. Exatamente isso que vai acontecer, assim como muitos que vieram e se frustraram. Portugal é um país para você trabalhar tanto ou mais do que no Brasil, entretanto, ter dignidade, ter saúde, ter segurança e ter uma vida mais tranquila. Pelo menos foram por esses fatores que eu vim e não me arrependo em nenhum momento. Não buscava um paraíso, não buscava um dinheiro infinito, trabalhar pouco, não. Eu queria trabalhar a mesma coisa que eu trabalhava no Brasil e ter uma vida mais tranquila. Isso é Portugal. Você tem o mesmo pensamento que eu? Beleza, continua assistindo o vídeo. Primeira fase. Primeira coisa, antes de tudo. Bom, vou para Portugal, o que eu tenho que fazer? Passaporte. Sim, sem passaporte você não faz nada, então você vai e você tem que fazer seu passaporte. Você entra no site da Polícia Federal, preenche o formulário, paga o boleto, que a vida do adulto é pagar boleto, e é mais um boleto que você vai ter que pagar. Se eu não me engano, são R$257, e uns centavinhos. E aí você vai fazer o agendamento, vai lá fazer a entrevista na Polícia Federal, vão colher todas as suas impressões digitais e em alguns dias você pode ir lá buscar seu passaporte. Feito isso, próxima fase. Portugal é do tamanho do estado de Pernambuco, se eu não me engano. Entretanto, ele é muito diferente de norte a sul, da costa para o interior. Você tem que decidir para que cidade você vai em Portugal. Sim, as cidades são muito diferentes. Portugal, apesar de ser um país pequeno, tem muitas diferenças culturais, principalmente entre sul e norte. Principalmente clima. Sim, clima. E o que eu quero dizer com isso? Pesquise sobre Portugal. Antes de sair do Brasil, saiba para onde você quer ir. Eu quero ir para Portugal, mas você sabe qual é o clima predominante em Portugal? Você sabe se no inverno faz muito frio e no verão muito calor? Você sabe se chove muito? Se venta muito? E por que eu pergunto isso? Porque às vezes as pessoas não se adaptam a essas mudanças climáticas. Algumas pessoas vêm do Nordeste brasileiro, temperaturas médias aí na faixa de 25 graus para cima, e vêm mais para o Norte aqui, que no inverno pode chegar a 5, 6 graus, venta muito, é uma sensação mais incômoda, e não se adaptam, não se dão bem com a temperatura e querem voltar. Outra pergunta. Você sabe qual é a média salarial em Portugal? Ou você sabe o valor do salário mínimo? Porque muitas pessoas vêm com a ilusão de ganhar 2, 3 mil euros e meu amigo, Portugal para ganhar isso aí, olha, tem que ter um emprego muito bom. Você se fez essas perguntas, escolheu a cidade, escolheu como quer viver. Isso são 3, 4 perguntinhas básicas que muitas pessoas negligenciam. Aí chegam aqui em Portugal e se frustram. E dizem que a culpa é de Portugal, sendo que elas não tiveram o trabalho de sequer pesquisar antes de sair de casa. Meu amigo, você tem um celular na mão, você tem o Google, você pode colocar todas essas perguntas e saber rapidinho. Você tem vídeos do YouTube, assim como esse, que respondem isso para você, mastigadinho. Então, o mínimo que você tem que fazer é pesquisar sobre onde você quer ir. Feito isso, agora você vai planejar. E esse vídeo, eu não sou hipócrita, eu falo a verdade. Por muitas vezes sou xingado depois nos comentários, mas eu não sou hipócrita. Esse vídeo
é para pessoas que, assim como eu, vieram ou pretendem vir como turista, sim, como turista, e residir por aqui. Não, eu não estou incentivando imigração ilegal, não estou fazendo isso de maneira nenhuma, porque Portugal dá meios para que as pessoas façam isso. Você pode vir como turista, você pode decidir ficar e se legalizar sem problema nenhum. Portugal permite isso. É um processo demorado, é um processo mais chatinho, mas é legal. Você não está fazendo nada de errado. Quem disser o contrário, infelizmente, desconhece a legislação e digo mais, às vezes é muito hipócrita, porque provavelmente ou fez isso ou conhece alguém que fez e está dizendo para você não fazer. Beleza? Momento desabafo. Vamos para o conteúdo. Primeira coisa, você fez sua pesquisa e definiu a cidade. Por que isso é importante? Desde a vez que eu decidi vir para Portugal, eu escolhi o Porto. Eu não sei por quê. Quer dizer, na verdade eu sei mais ou menos. Eu achei a cidade linda, eu já tinha um sonho de conhecer o Porto e alguma coisa me encantava na cidade e me chamava a atenção. Eu achei o clima e a cultura muito parecida com alguns aspectos do Rio Grande do Sul e eu me identifiquei com isso. E cheguei aqui e vi que realmente há esse sentimento de territorialidade. Os portistas, os portuenses, os tripeiros têm esse orgulho que o gaúcho também tem das suas origens, da sua província. E o Porto, junto com Lisboa, são as principais cidades aqui de Portugal. E por ser uma cidade grande, eu preferi ficar por aqui porque uma cidade grande oferece mais opções de vagas de emprego. É uma cidade extremamente turística, então eu, como já pretendia, talvez não restauração não seria a minha primeira opção, mas eu sabia que caso eu não achasse algo na minha área, no que eu queria, eu poderia migrar para a restauração, que eu sabia que teria vagas, e foi o que aconteceu, e foi onde eu estou até hoje. Entretanto, o que acontece com isso? Aluguéis caros, moradias caras. Dificilmente aqui no Porto você vai achar um apartamento de um quarto, eu chamo de T1, por menos de 500 euros, 550, 600 euros. Eu morava num T2 a 680 euros, sem contas incluídas. Lisboa, então, nem se fala, é absurdo de caro. Porém, você tem as opções mais para o interior. E aí o que acontece? Você consegue moradias baratíssimas. Eu tenho um amigo morando em Braga num T3 que ele paga menos de 400 euros. Imagina, um T3. Top, né? Entretanto, cidades menores oferecem esses aluguéis mais baratos porque a procura é menor. E logo, você não tem tantas opções de emprego. Você tem que pesar. Você procura por uma moradia mais barata no interior e corre o risco de ficar sem emprego, ou você fica nos grandes centros e paga um pouco mais caro num aluguel. E também é difícil de encontrar às vezes. Minha opinião de tudo isso. Eu só não recomendaria Lisboa. Lisboetas, não me xinguem. Pessoas que moram em Lisboa, por favor, calma que eu explico. Por quê? Lisboa é a capital. Na minha visão, Lisboa está saturada, sim. Beleza, você definiu que quer ir para uma cidade, está definido. Vou para a cidade tal e lá vou estabelecer a minha vida. Ok. Segunda parte. Qual a melhor época do ano? Você já parou para pensar nisso? Lembra que eu falei do clima? Isso influencia muita coisa por aqui. Então, aqui no norte, as estações são até bem definidas, assim. O verão, ele faz um calor, diria bom. Não consegui pegar temperaturas absurdas aqui de 40 graus, que já falaram que tem. Mas peguei 35, 36, praia gostosa, aquela coisa toda. E no inverno, um frio muito parecido com o Rio Grande do Sul. Lembra que eu falei que eu me identifiquei com o Porto por causa disso? O clima é praticamente igual. A diferença, Porto Alegre, onde eu morava, era um pouco mais úmida. E o Porto, ele é um pouco mais ventoso, venta mais por aqui. E como eu falei das estações, aqui o verão ele é um pouco mais seco e quente, o inverno frio e chuvoso. E isso vai influenciar em uma coisa, empregos. Por quê? Estou falando do Porto, principalmente. Porto é uma cidade turística. No verão há abundância de empregos, principalmente nas áreas ligadas ao turismo. E isso eu digo lá por junho, julho, agosto. Nessa época o turismo é muito forte, então abrem muitas vagas na parte do turismo, então você consegue um emprego até com certa facilidade. Entretanto, por ter esse aumento do turismo, também há o aumento dos preços. Sim, no verão você vai pagar mais caro por moradia,
por uma casa, por um apartamento, por uma estadia. Você vai pagar, com certeza. Mas, no inverno, acontece o oposto. A cidade dá uma esvaziada, ficam só mais os portugueses mesmo, os locais, e aí os preços voltam a uma normalidade. Não vou dizer que ficam mais baratos, que ultimamente nada fica mais barato, mas voltam ao normal. Então você consegue pagar um pouco menos. Entretanto, aquelas vagas de verão, aquelas vagas que abrem-se para o turismo, já não existem, porque não há muitos turistas. Então você tem que pesar. Vou ao verão, pago mais e fico empregado, ou vou ao inverno, pago menos e corro risco de ficar desempregado? Mais uma vez, eu vim em maio. Maio era primavera ainda, acho que é primavera, sim. Peguei um clima muito ameno, friozinho de manhã, um leve calor à tarde, friozinho à noite, top. Paguei um preço justo, nem muito caro, nem muito barato, um precinho justo, foi a época que eu vim. Minha opinião, no verão, além da hospedagem ficar mais cara, passagens aéreas são mais caras, porque é o período de férias. E no inverno, às vezes no final do ano, pode ficar mais caro também, que é o período de festas. Na minha pesquisa, eu vi que as passagens aéreas ficam mais baratas ali para fevereiro, março. Então, meu conselho, melhor época do ano para vir, entre março, final de fevereiro, março, abril e maio. Feito isso, próxima fase, passagens aéreas. E quando eu digo passagens aéreas, eu já incluo seguro viagem e o glorioso PB4. E eu vou explicar isso mais pra frente. Passagens aéreas eu vou ser curto e direto porque não tem mistério. Você tem que comprar a sua passagem aérea com antecedência para pagar menos. Sim, no mínimo uns 3 meses de antecedência você vai pagar bem menos. E por experiência própria, pesquise muito. Ah, e não tenha medo de fazer escalas. Por quê? Quando eu vim, em maio de 2019, passagem aérea Porto Alegre, Lisboa, voo de 11 horas, direto. Maravilha, seria top. Custava R$4.000. Sim, 4.100 e alguma coisa. Um absurdo. Entretanto, pesquisa ali, pesquisa aqui, pesquisa ali, pesquisa ali. Contratei não, tinha uma agente de viagens que era uma amiga e fez esse trabalho para mim. Eu vim por R$2.100. Ah, estou falando de ida e volta. Você tem que comprar ida. Se você vem como turista, compre ida e volta. Isso é obrigatório, entendeu? Se vier como turista, compre passagem de ida e volta, sempre. R$2.100, mas por que foi tão mais barato? Por quê? Eu fiz 3 escalas. Um voo de 11 horas, a minha viagem durou ao total 36 horas. Eu saí de Porto Alegre, fui para São Paulo, lá eu fiz uma escala de 11 horas, depois eu fiz São Paulo-Madrid, lá eu esperei mais 6 horas, depois Madrid-Porto. Eu saí na segunda-feira de manhã, cheguei à terça-feira de noite. Foi longo? Foi, mas valeu a pena. Então, compre as passagens com antecedência, pesquise muito e faça a escala se for mais barato, não tenha medo. Comprou a passagem, é hora de fazer o seguro viagem. Venha com seguro viagem, venha sim, é importante, porque já vi gente sendo embarrada na imigração sem seguro viagem. Ah, mas eu trouxe o PB4. Gente, depende do agente. Se ele quiser encrencar contigo na imigração, ele vai encrencar. Então não dê brecha para nada. Venha com o PB4 e venha com o seguro viagem. Se não sabe o que é o PB4, eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui. Vou deixar no card. E voltando ao assunto das passagens ali, na imigração, tenha em mente que você precisa ter 75 euros para entrar, mais 40 euros por dia que você vai ficar. Ou seja, se você tem uma estadia de 7 dias, é 7 vezes 4, 280 mais 75, entenderam? Esse cálculo aí, 355 euros no mínimo. Entretanto, eu tenho a história de um gajo aí, de um amigo meu, que ele conseguiu passar na imigração em Lisboa com 27 euros. Sim, o gajo tinha só 27 euros. Mas isso é história para um outro vídeo. Até vou trazer ele para contar essa história. O ponto principal de quem chega aqui, que é uma das preocupações: hospedagem temporária e hospedagem fixa, ou permanente, aquela que você vai permanecer por mais tempo. Minha recomendação para hospedagem temporária: Airbnb. Por quê? Você vai chegar, o seu anfitrião do Airbnb, ele tem por obrigação comunicar a sua entrada junto ao CEF. Você vai ganhar um comprovante de alojamento, porque quem chega em Portugal tem até 3 dias. Por exemplo, se vocês não... isso é importante. Se você fez escala, por exemplo, eu fiz a imigração em Madrid. Eu tinha 3 dias após chegar em Portugal para avisar o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que eu estou em Portugal. Caso contrário, eu teria problemas na minha autorização de residência depois para retirar. Eu pagaria uma multa depois, seria chatinho. Dá para resolver? Dá, mas é um problema a se evitar. O que acontece com o Airbnb?
Airbnb, hotéis. Quando você se hospeda no Airbnb ou um hotel, o anfitrião ou o hotel tem por obrigação comunicar o CEF que você chegou em Portugal. Ele dá a sua entrada em Portugal. O CEF sabe que você está porque tem um comprovante de alojamento. Você vai receber também, eu recebi no e-mail. Eu até usei para usar como um comprovante de entrada regular em território português na minha manifestação de interesse. Eu acho o Airbnb uma solução melhor porque ela é mais barata e tem essa vantagem da comunicação ao CEF. Ah, mas qual tempo eu fico no Airbnb até arrumar um lugar fixo? Saia do Brasil com no mínimo 7 dias de Airbnb. Você pode arrumar um lugar fixo em um dia ou pode demorar mais que 7. Mas saia no mínimo com uma semana para você ter tranquilidade. Feito isso, alugou o Airbnb, fez tudo isso que eu te falei, a hora é de procurar a sua hospedagem fixa. E meu amigo, quem vem sozinho não quer gastar muito. Você já está vindo do Brasil provavelmente com dinheiro contado. Sozinho, não existe apartamento T0, T1, T2, T3. Não existe casa. Você vai para um quarto. Sim, você vai morar num quarto. Já coloque isso na sua cabeça, que você provavelmente vai dividir uma casa, um apartamento com pessoas estranhas. Mas por que você vai alugar um quarto? Como eu falei anteriormente, um T0 não sai por menos de 400 euros, 450 euros. E quem está aqui sabe que um ordenado mínimo é 635 e muitas pessoas acabam só por receber isso aí. Então imagina você gastar 400 só de renda num apartamento, fora água, luz, internet, comida e ganhar só um ordenado mínimo. Então você paga 400, sobra 235 para tudo isso e viver. Então você vai alugar um quarto, às vezes sozinho, às vezes você vai dividir. Se você dividir um quarto você paga muito menos, mas se pegar um quarto sozinho, você tem sua privacidade, mas isso tem um custo. Aqui no Porto, quartos, média de valores. Você pode achar quartos de 200 a 350, até 400 euros, mas eu não recomendo muito porque é um quarto afinal. E isso geralmente com contas incluídas, mais internet também. É uma vantagem, porque imagina, você paga 200 a 250 euros e só, tá morto, é aquilo ali. E tenha em mente que, sempre quando você vai alugar aqui alguma coisa, principalmente quartos, os senhorios pedem a renda do mês, uma renda a mais e uma renda de calção. Ou seja, se você pagar 200 euros no quarto, você vai ter que dar no primeiro mês 200 da renda que você vai ficar, 200 que seria da última renda antes de você ir embora. Caso você queira ir embora, você vai comunicar ao senhorio um mês antes e ele vai dizer, beleza, esse mês você não paga porque você já pagou essa renda. E uma renda de calção que será devolvida ao final. Então prepare-se para gastar 3 aluguéis de arrancada. Isso é o comum. Isso é o comum. Eu, quando pesquisei um quarto, os quartos que eu fiquei, por sorte me pediram a renda do mês e uma calção só, não pediram mais uma renda. É negociável? É negociável. Muitos senhorios acabam por negociar isso. Com sorte, você pega um senhorio que aceite só uma renda, a renda do mês vigente. E só. Isso é top. Por quê? Porque se você não gostar, final do mês, você chega pro senhorio e diz, ó, muito obrigado, não gostei, vou à luta. Dito isto, despesas extras. E por extras entenda-se comida, telefone e transporte. Pela minha experiência aqui, eu posso afirmar que quem quer trabalhar dificilmente fica desempregado. Vagas existem, você não pode só escolher muito, porque elas existem. Eu estou imaginando aqui um cenário que é o pior possível. O pior. Você está ali, veio só com aquele dinheirinho contadinho, suadinho, nem para viver, para sobreviver. O que é o que a maioria vem fazer. Conheço, como eu falei, histórias, são todas muito parecidas. Brasileiros que juntaram um pouquinho, dinheirinho, para mudar de vida, vieram para cá com o mínimo do mínimo possível. E aqui começaram a construir uma história nova. Sobre comida. Agora, durante a quarentena, eu vi que é possível sim, algumas pessoas duvidaram, você passar a semana toda comendo 4 refeições por dia, sempre com carboidrato, proteína e uma salada, não no café da manhã, óbvio, né? Mas entre almoço e jantar, com 20 euros. É possível sim, você só não vai ter muitas opções, mas dá para comer arroz, feijão, dá para comer ovo, dá para comer frango, dá para comer carne. Dá sim. Dá para comer pão, é possível, basta aproveitar as promoções. E os mercados têm muitas. Então, no mês de 4 semanas, você vai ter em média um gasto de 80 euros em comida. Sobre telefone, existem planos baratíssimos a partir de 5 euros. Mas vamos fechar um plano de 10 euros por mês aí, que vai te dar direito a ligações, SMS. Aqui usam-se muitos SMS ainda. E internet, que é muito importante também. Então, fechamos em 10 euros o telefone. Transporte. Plano mensal mais barato que existe é o de 30 euros. Que ele te dá direito a usar o metro, comboio, autocarro, em 3 zonas diferentes. Você praticamente vai se mover pelo Porto todo, quase Porto todo, e vai pagar 30 euros por mês. É ilimitado. Você paga no primeiro dia do mês e ele vale até o último. Então, num cálculo rápido, você teria que ter de 120 a 140 euros
mensais para se manter. E eu estou dizendo isso para uma pessoa que pode ficar até 3 meses desempregada. Isso eu estou jogando assim, ó, é o pior cenário possível. Então, essa pessoa que já juntou um pouquinho de dinheiro lá, pagou a renda dela, ela tem que ter no mínimo para se manter por 3 meses. Olha, gente, eu estou jogando lá para baixo. É assim, ó, e eu estou sendo sincero, é o que a maioria faz. Vem com o mínimo possível para mudar a vida aqui. Não tem um planejamento de anos e anos e anos no Brasil, agora eu vou para Portugal muito tranquilo. Não. Vende um carrinho, uma motinha, juntou ali às vezes 500, 600, 1.000 euros e vem para tocar a vida. Então, para se manter por 3 meses, essa pessoa tem que desembolsar no mínimo 360 euros até uns 440, 450. Seria melhor, na verdade. É pouco? É pouquíssimo, mas dá. Então, num resumão do planejamento, primeira parte é: por que eu quero ir para Portugal? Segundo, conhecer um pouco sobre Portugal para saber se realmente é o que eu quero. Terceiro, passaporte. Quarto, definir a cidade que você quer morar. Quinto, escolher a melhor época do ano para você. Eu dei a minha sugestão, foi a que funcionou para mim. Sexto, passagem, seguro, viagem PB4. Tranquilo. Hospedagens, tanto a temporária quanto a fixa. Lembram-se, Airbnb, quartos. Despesas extras e o quanto você vai ter que desembolsar durante 3 meses no pior dos cenários. 360, 450 euros, no mínimo. Gente, isso não é nem um salário mínimo. Entende o que eu quero dizer? Não é nem um salário mínimo. Certo? Não estou incentivando ninguém a fazer isso, deixar bem claro. Só que eu estou aqui e eu vejo a realidade. E eu vejo que as pessoas conseguem sim. É para passar aperto? É para passar aperto. Mas é possível sim. E a última coisa que eu falaria era sobre empregos. Mas eu acho que empregos vale um outro vídeo, que vai ficar para uma outra hora, que esse aqui já se estendeu demais. Certo? Esse foi um planejamento mais básico, não muito detalhado, mas eu acho que dá para ter uma boa ideia do quanto vocês vão ter que gastar, do quanto vocês vão ter que se empenhar, alguns esforços, alguns sacrifícios, algumas coisas que vocês vão ter que fazer para chegar a esse objetivo, que é morar aqui em Portugal. Estou aqui há 1 ano e qualquer coisa, e até em nenhum momento me arrependi de ter vindo. Passei alguns perrengues, mas é um perrengue chique, é perrengue europeu. Brincadeiras à parte, é muito tranquilo aqui, não pretendo voltar. Eu falo isso em todos os vídeos para que vocês entendam o quê. Muitos falam assim, os youtubers não passam a imagem real de Portugal. Não, eu passo sim. Vocês sabem que eu trabalho em restauração, que eu trabalho até altas horas, que eu trabalho para um caramba. Tô toda hora mudando de quarto em busca de alguma coisa. Tô toda hora em busca de uma vida melhor. Tenho aqui uma qualidade de vida que até então eu não estava tendo no Brasil. Mas você consegue fazer muitas coisas? Falei, no momento ainda não tá dando. Tô meio apertado. Mas enfim, daqui a pouco vai dar. Afinal, demorei mais de 30 anos para conquistar alguma coisa no Brasil, não vai ser em 1 ano aqui em Portugal que eu vou ter tudo já, né? Enfim. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, meu muito obrigado. Deixa o like de novo aí, se inscreve no canal. Quer dizer, não deixa o like de novo? Não, deixa o like se caso não tenha deixado. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais. Agradeço muito. Tô voltando aí. E é isso aí. Meu muito obrigado. Valeu!